Bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo, e eu preciso olhar para a câmera, certo, né? Esses dias eu tava vendo um vídeo de uma entrevista no Facebook, né? Com o Titio Luiz, o J. Duarte entrevistando o Titio Luiz e tal, com a temática sobre o rádio. E lá eu vi uma coisa muito interessante, né? Que é quando foi feita a pergunta pro Titio Luiz sobre o futuro do rádio e tal, né? E como que ele via o futuro. A resposta dele foi a seguinte, não vou lembrar exatamente das palavras, mas ele disse que ele não vê um futuro tão bom pro rádio, dado o fato de não termos tantos profissionais saindo pro mercado, né? O desenvolvimento de novos profissionais, especificamente para o rádio, né? E realmente isso é uma grande verdade, porque quando eu me formei na faculdade, eu não me lembro de ninguém ter ali especificamente um interesse no rádio. Saiu gente com interesse para fotografia, parte de ilustração e por aí vai, né? Parte de redação, como é meu caso, né? Audiovisual e afins. Porém, o rádio ele tem uma coisa muito interessante, né? Ele tem uma capacidade de adaptação absurda. Caso contrário, o rádio não sequer existiria, né? Eu já vejo isso de uma forma diferente, porque nos dias de hoje o que nós temos é justamente a base do rádio, né, se perpetuando aí. Porque o que acontece? Se você for analisar, por exemplo, os podcasts, né, as transmissões das lives, né, que o apresentador ali interage com o público, isso querendo ou não, uma base do rádio, né? A única coisa que no rádio o cara tinha que ligar lá na rádio pra pedir uma música e coisas do tipo. Mas assim, analisando por esse lado, eu não acredito que o rádio vá morrer. Eu acho sim que ele vai se ele vai passar por muitas transformações, como já vem passando, né? Mas morrer em si, eu acredito que não. Porém, vale fazer um adendo que o rádio, na sua forma tradicional, não vou dizer que vai morrer, mas ele vai deixar de existir. Dessa forma tradicional, a coisa em si, na sua base, eu não acredito que vá deixar de existir, não. O que evidencia essa reformulação do rádio, do formato do rádio, por exemplo, se você entrar no Spotify, você vê um monte de conteúdo ali por meio do áudio, né? Até inclusive eu comecei a ver como se fosse uma audiosérie do Batman. Porra, pelo amor de... Cara, legal pra caramba, o efeito sonoro, isso eu acho muito interessante do rádio, né? Você conseguir montar todo um ambiente, você conseguir estruturar um ambiente por meio do som. Eu acho isso animal, cara, eu acho muito legal. Legal? Bem louco. Claro que dá um baita de um trampo de edição, né? Mas assim, você conseguir compor todo um cenário por meio do som, isso é fantástico. E a audição, ela é o elemento básico do ser humano, né? No processo de comunicação. Evidentemente, quem é acometido por algum tipo de restrição em relação a isso, ele vai desenvolver com muito mais precisão outros sentidos, né? É a mesma coisa, você pega aí uma pessoa que ela tem um problema relacionado à visão, a audição dela vai ser um negócio monstruoso, né? Pega, por exemplo, uma pessoa com ausência da visão, a audição desse cara vai ser fantástica. E o mais fantástico disso tudo é que, olha só que interessante, você consegue muitas vezes mexer com o lado sensorial do seu interlocutor apenas pelo áudio. Por exemplo, imagina que você está com uma fome danada aí você, por exemplo, numa propaganda, você escuta aquele barulho daquele bacon fritando, aquela coisa, né? Por exemplo, ou o som de algum alimento, de um
de uma bolacha, de um biscoito, aquele crocante, do chocolate, sabe? E olha que coisa interessante, né? Você, pelo áudio, você consegue, pela audição, né, no caso, você consegue mexer com o lado sensorial, você consegue impactar o lado sensorial. Então isso é muito interessante. Obviamente que, principalmente nas propagandas, né, de rádio, falta um pouco o pensar fora da caixa. Mas o que eu quero dizer com isso? Não é você fazer uma coisa comum, porque pode reparar aí, ó, não é nenhuma crítica, é uma coisa... Isso não é nem... Tá, pode ser uma crítica? Pode. Mas não é uma crítica infundada, uma vez que eu tô sugerindo aqui o que eu faria de diferente. Por exemplo, você vai fazer uma ação, um spot de rádio, de alguma coisa, pode reparar. Você vai falar, por exemplo, de uma lanchonete. Pensou em qualidade, pensou na lanchonete do Seu João. Só um exemplo aqui, tá? Isso não existe. Esse lugar não existe, é um exemplo fictício aqui. E daí vem continuando o texto. Lá tem os melhores salgados, não sei o que, preços e bababá. Imagina se você coloca, por exemplo, você monta ali no som, vai dar mais trabalho? Vai. Por exemplo, com o efeito de uma pessoa andando e tal, ela chegando ali, você destaca bem o som do crocante do alimento, sabe? Por exemplo, na hora de cortar ali, se é alguma coisa de frango, o som da cremosidade, do catupiry, do frango. Acho que só de ouvir isso aqui você já ficou com fome, né? É claro. O áudio, o som, ele oferece, por meio do rádio, né? Claro. Ele oferece uma gama enorme de possibilidades para você mexer com o lado sensorial da pessoa, né? Do seu interlocutor. E é por isso que eu acredito que a base do rádio não vai morrer, não. Porque ela se bem explorada, ela pode ainda render muita inovação nesse sentido.